Oiê! Oi, você, querido que tá aí do outro lado. Obrigada, primeiro de tudo, pela sua audiência, pela oportunidade de poder estar aqui falando para vocês. Meu nome é Renata, mais um episódio de Venus Talks. Hoje com uma amiga. Ai, gente, é difícil até de falar. Ela é amiga de muito tempo, tipo mais de 15, quase 20 anos. Amiga do coração. E que fez um caminho lindo, de uma vida linda. E hoje ela fala de algo que eu tinha que trazer para vocês. Com a gente hoje, Carla. Bem-vinda, minha amada. Tenho uma honra em poder te receber. Estou muito, muito feliz. Obrigada, Rê. Obrigada aos seguidores da Rê por estarem aqui conosco. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, porque nossas meninas eram bem pequenininhas ainda. Verdade. Então, são mais de 20 anos de amizade, minha amiga. Mais de 20 anos de caminhadas, vencendo processos, vencendo etapas aí. E é isso, vamos falar disso, de vencer etapas, vencer processos. Nada mais maravilhoso do que entender que a vida não é uma foto. Sim. É um filme. E que a gente vai juntando experiências, juntando vivências. Eu coleciono arte contemporânea. E tem uma artista que é minha preferida do meu coração, ela sabe disso, Adriana Eu. E ela tem umas agulhas, porque ela fala que costuramos sentimentos, recosturamos amizades, né? E vamos refazendo com as linhas e as agulhas emocionais e da vida essa caminhada linda nossa. Carlinha, hoje você trabalha com o quê? Para o nosso seguidor entender. Fala um pouco de como a constelação entrou. Hoje eu sou terapeuta e eu trabalho. A minha especialização dentro do contexto terapêutico é em constelações familiares, em sistemas familiares, né? Que a gente chama de terapia sistêmica, onde nós abordamos todo o sistema familiar. E você falou dessa sua amiga artista que fala sobre as agulhas e tem um filme tão lindo, a hora que você falou veio na minha cabeça, chama Colcha de Retalhos. Já ouviu? Já vi. De algumas amigas que estão em processos diferentes da vida, de rompimentos, de rupturas, e elas sentam para costurar uma colcha e suas histórias. É coisa mais linda esse filme, você falou, eu lembrei na hora. Mas, enfim, eu trabalho com isso, com as constelações familiares, terapia sistêmica. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito, faça o que precisa fazer. Primeiro o que precisa fazer, depois o que você quer fazer, né? Porque a gente percebe muito hoje as pessoas querendo viver um conto de fadas. As pessoas querendo só o que é fácil, o que é bom, o que é bonito, o que é gostoso e descartando os percalços, descartando os desafios, descartando as dificuldades. Isso não leva a lugar nenhum, isso leva a uma vida Isso não existe. de Isso fantasia. É a vida editada do Instagram. Exatamente. E a vida não é a edição do Instagram. Eu acredito que se existe um mal desta fase que a gente está vivendo é a comparação. A comparação é uma coisa que rouba você da sua realidade. Ela tira você da presença, do aprendizado que você pode ter e do que você tem que viver. A comparação eu acho que é a maior doença que a nossa geração pode estar vivendo. Porque é adolescente que quer o teu corpo da modelo, é o estudante que quer o desempenho do chefe, do professor. A comparação e a largada da nossa corrida, da vida, ela não é uma linha reta. A gente tá vendo a Olimpíada, né? Acabei de falar isso. A gente não sai da mesma linha. A gente não sai do mesmo lugar. Cada um sai de um lugar. Tanto social, econômico, de vivências, de tudo. A gente sai de lugares diferentes. Sim. E a gente acredita que tá todo mundo
igual e que por que que o outro tem eu não tenho, por que que o outro faz eu não faço, ele conseguiu eu não. Eu acho que quando você tira a comparação, a gente vive melhor, né? Sim, A com gente vive certeza. melhor. Agora, é, percebo o pouco comprometimento de todo mundo com o que tem que ser feito. Porque além dessa cultura da comparação, a gente vive a cultura do descartável. Hoje a gente vive uma cultura do descartável. Se tá difícil, deixa eu tentar outra coisa mais fácil. Se tá feio, deixa eu ir para um outro mais bonito. Se tá ruim, deixa. Ninguém, principalmente a geração que está se tornando agora adulta, é uma geração que não quer. Sabe, eu brinco, que eu sou mineirinha, então você sabe que eu tenho esse linguajar. Eu brinco assim, não quer pegar no chifre do boi, não quer fazer a coisa acontecer, não quer ter um mínimo esforço, quer que caia pronto no colo, e além de cair pronto, tem que ser perfeito do jeito que a pessoa imagina, do jeito que a pessoa quer. Então é a cultura do descartável. Olha, se não caiu pronto aqui no meu colo, para mim não serve, eu vou para outro. A gente observa muito isso nas relações de adolescentes hoje, de não só adolescentes, até pessoas mais maduras. Relações par. Ah, essa namorada fez isso aqui que eu não gosto, chego, já virou as costas e vou para outra. Essa aqui para mim não serve. Acabou. Acabou. E assim com tudo. Ah, esse trabalho não é muito exigente, exige muito de mim, eu estou muito cansada. Então isso aqui não serve, vou procurar outro. E assim vão descartando as possibilidades da vida. E mal sabem que a força que a vida tem, a força que nós adquirimos da vida, é exatamente nesses momentos. Nos momentos em que a gente dá um passo além do desafio, que a gente dá um passo além da dor, dá um passo além da preocupação, do que quer que seja. Nessa hora a gente adquire força. Nessa hora nossa energia sobe, levanta para a gente continuar os próximos quilômetros. Você viveu isso no seu caminho, né? Que a gente já conversou um pouquinho. Então, quando você estava exausta, cansada, aquilo te dava força para você ir até o final. E na vida é assim, mas parece que hoje em dia as pessoas não estão se conectando com essa força interna, com essa força que a vida te oferece, se você estiver presente com aquilo que é e não ficar vivendo a utopia, não, eu vou ser feliz quando isso, eu vou me realizar quando aquilo. A pessoa deleta a força que a vida dá e descarta. Pronto, vou para a próxima etapa. Essa etapa que eu não gostei, vou para a próxima. É a vida do videogame, né? É, Eles trouxeram para a realidade o que era para ficar no mundinho virtual do videogame. sim, é isso. Passa, muda, troca, que é o que Sim, você vê do Instagram, né? São 3 segundos que você tem para captar a atenção. atenção, senão a pessoa passa. Então, assim, o descarte É é impressionante. impressionante. E nada como a sensação, o prazer, a conquista, quando você se desafia em fazer algo extraordinário e você vai e faz. Eu fiz o Caminho de Santiago e eu fiz sozinha, sem turma, e eu fiz em silêncio, porque eu não sei usar fone. E o meu guia, eu tive um guia que me ajudou a não entrar em perrengues, facilitador de sonhos, como ele se descreve. Um dia ele pegou o celular e ele falou pra mim: para ali, parei. Aí ele me deu um chocolate. Gente, eu odeio aqueles caramelos com amendoim dentro, coberto de chocolate. Olha, até arrepia. Ele falou: come, come inteiro. Eu falei: é sério? Falei: é. Mas eu tenho uma grande virtude, eu sou obediente. Se eu contratei alguém que sabe mais do que eu pra me ensinar, eu acato. Comi o chocolate já com medo do que ia vir. Eu falei: gente, o que será que vem pela frente? Eu acabei de comer o chocolate, ele falou: toma água, porque esse açúcar tem que entrar. Eu falei: é pior do que eu imaginava. Aí ele falou: me dá o celular que eu vou gravar. Pus a mochila, me arrumei. Ele falou assim: você para a hora que eu falar pra parar. Até lá, você caminha. Eu falei: ok. Carla, era um paredão. Nossa. Um sol pra cada um. Um calor que eu senti o suor descendo. Eu falei: vamos embora. É o que eu vim fazer, eu vou mandar. E ele filmou essa minha subida.
Eram 9 quilômetros de subida, tá? Ele filmou o pior pedaço, em estrada de terra, em cascalho, solto. E ele falou: a conquista é eterna. A desistência é eterna. Mas o cansaço passa. Então vai. Então vai, porque o cansaço passa. E às vezes a gente tá, que nem eu nesse caso, diante de um paredão. Ele falou: muda o caminho, em vez de subir direto, vai de zigue-zague. Muda a velocidade. Vai mais devagar, mas não para. Ninguém consegue deter uma pessoa que não desiste. Só vai. E depois eu já assisti várias vezes esse vídeo. Hoje eu já não preciso assistir, hoje eu lembro dele. E é isso. Eu acho que essa geração está muito pouco comprometida com isso. Sim. E agora percebe como você viveu essa experiência, qual outro paredão te deteria? Nenhum. Muda o caminho, muda a estratégia, muda a velocidade. Sim. E Mas não por que desiste. que um paredão hoje não te detém? Porque você sabe que você pode. Você sabe que você consegue. Pode ser difícil, pode sangrar, pode dar bolha, mas você sabe que você consegue. Só que você só tem essa referência interna se você enfrentar o paredão. Se você tivesse desistido lá, qualquer outro que aparecesse na sua vida, os paredões que aparecessem na sua vida, você ia ficar com essa referência. Não, isso eu não quero, isso eu não dou conta, isso é muito para mim, e desviaria. Né? Mas como você se propôs a e venceu este paredão dos 9 quilômetros na terra, no cascalho, hoje qualquer outro paredão que aparecer, não importa se tem 15, 20, 5 quilômetros, você olha e fala assim, eu vou, eu consigo. Eu vou. Então é essa referência interna que hoje em dia a gente não tem, é isso que eu tento mostrar, que eu tento falar com meus clientes de terapia. Você, para mudar de fase, você tem que vencer aquela. Não adianta a gente tirar uma criança da 4ª série fundamental, hoje mudou a nomenclatura toda, da 4ª série fundamental e colocá-la no 1º ano de faculdade. Ela não sabe nem as operações básicas. Como é que ela vai aprender equação de segundo grau? Então, isso não existe. A gente, para mudar de fase, nós temos que vivenciar, experimentar. E o que eu sinto aqui hoje é que isso está muito disperso, ninguém está muito afim de pagar o preço, entende? E é todo mundo. E é todo mundo, é geral. Ninguém está querendo pagar o preço. Isso é triste, Rê. Como mudar? Assumir no seu lugar. Lindo. Assumir no seu lugar de quem você é. Assumindo, eu falo muito sobre ancestralidade. A primeira coisa é você reconhecer que alguém veio antes de você. Esse alguém passou por coisas muito mais difíceis do que você passou. E sobreviveu, passou a vida à frente de alguma forma e você está aqui. Mas as estradas que essas pessoas caminharam foram muito mais difíceis do que as nossas. As estradas que nós caminhamos certamente são muito mais difíceis do que a que os nossos filhos caminham. Pensa, no interior de Minas era assim, aqui em São Paulo talvez um pouco menos, mas na época da minha avó, da minha bisavó, por exemplo, sabe onde que o jantar estava? Sabe onde que o almoço estava? Correndo do lado de fora. Ela tinha que ir, pegar, matar e colocar. Né? O fogão dela era a lenha, ela tinha que ter a lenha, ela tinha que colocar aquilo, era uma função. Na época da minha mãe, era ok, era tranquilo. O jantar dela podia estar no açougue, ela era só ir lá e comprar. O fogão dela, ela girava a trempezinha, riscava um fósforo e ele acendia. Na nossa época, nossos fogões já eram mais modernos, né? Era só e já acendia, o nosso jantar já estava no freezer, com certeza. Como que é o jantar dos nossos filhos hoje? No telefone. No telefone, num aplicativo qualquer. E eu fiz assim, só que não é assim. Assim é a gente que é velho, né? Para eles é assim. Para eles é no aplicativo. O jantar deles... Agora, que vida que foi mais difícil? A de quem veio antes ou a deles hoje? E assim a humanidade está tudo certo. A humanidade é assim, ela evolui, a vida vai sempre para o mais. Sempre para frente e para o mais. A vida dos nossos netos vai ser muito mais fácil do que as dos nossos filhos foram, com toda certeza. Porque para onde você olhar hoje em dia, a humanidade evolui. Medicina, tecnologia, tudo evolui. Né? Agora, como mudar essa procrastinação que a gente fica, essa fraqueza que muitas vezes a gente fica, assumindo o nosso lugar na vida.
o lugar que nós temos hoje. Primeira coisa, reconhecendo que quem veio antes teve uma vida mais dura que a nossa. E eles tiveram uma vida mais dura para que a nossa seja mais fácil, para que a nossa seja melhor. Então, a gente tem que tomar isso como fonte de força. Basta a gente olhar para trás e falar, poxa, se minha avó conseguiu cuidar de 30 filhos com um fogão a lenha, eu não dou conta de fazer comida para 2, para 3? Criou, vestiu, educou, estudou, Exatamente. cada um foi fazer sua família, cada um deu conta. Exato. E só existia injeção de penicilina e não tinha o que tem hoje, não tinha. Não A tinha. quantidade de recursos que Sim. existe hoje, disponível, fácil. E é verdade. Então, que direito eu tenho hoje de olhar para um paredão e falar, é muito para mim, eu não vou conseguir, o sol está muito quente, não tem como, estou com uma mochila nas costas. Que direito tenho eu de fazer uma coisa dessa? Mas é o que as pessoas estão fazendo. Não, é muito longe, é muito distante. Não, A busca. turma tá bem comodista, né? Tá bem Sim, comodista. Mas eu acho que quando a gente chega na fase madura da vida, que você já fez check, né? Pra mulherada que tá me ouvindo e que sabe disso. Você já estudou, você já teve filho, estudou, formou, não, teve filho ou não, casou ou não, mas você já chegou nesse lugar. Já trabalhou, já teve funcionário em casa, já teve funcionário no trabalho. Depois que você já viveu esse caminho, você vem com uma sim, outra percepção da sua realidade. Eu falo que os problemas têm tamanhos diferentes depois que você já passou por muita coisa. Quando você é muito jovem, às vezes um problema é gigantesco, né? Tira até o chão. Quando você já andou um caminho, você já olha para aquele problema e fala, não, isso já não é tão grande assim, né? Você vai proporcionalizando de uma forma diferente, mais consciente, mais madura. E eu acho que isso é muito, muito, muito trabalhado na constelação. Porque a também, constelação vem para pôr as coisas no lugar, nos tamanhos que elas têm. que elas têm. Essa é a vantagem da maturidade, né? A gente olha para uma fogueira e a gente vê uma fogueira. A geração bem mais nova olha para uma fogueira e vê um incêndio. Nossa, tá tudo pegando fogo. É verdade. É verdade. A gente fala, não, é só uma fogueira. Mas ele chega, não, tá tudo pegando fogo, tá incendiando. Não, Então, não é. essa é a vantagem da gente ter atingido a maturidade, né? A gente vê as coisas do tamanho que elas são. E aí, para a gente ver as coisas do tamanho que elas são, a gente se coloca no tamanho que a gente é. A gente não é mais uma menininha. A gente não é mais a filhinha do papai ou a mulherzinha do marido. A gente hoje é a gente. A gente sabe dar conta da gente, a gente sabe caminhar com as nossas próprias pernas, a gente sabe ocupar os nossos lugares, os nossos espaços, em quaisquer níveis que eles estejam. Eu acho, para mim, pelo menos, essa é a grande beleza da maturidade. Assim, é você ter a força, que é o que eu falo, né? A força do seu lugar. Que eu tenho até um workshop que eu trabalho isso, Uau. exatamente isso. Que é você ter essa força desse lugar. Olha, eu não sou mais a protegidinha do papai, eu não sou mais a mulher do fulano. Quem eu sou hoje? Eu sou a Carla, eu sou uma profissional, eu sou uma mãe, eu sou uma amiga, eu sou uma pessoa que sinto medo, que sinto raiva, que sinto alegria, que sinto tristeza, mas eu tenho a força do meu lugar. E do meu lugar eu consigo ver todas as coisas no lugar delas e do tamanho que elas têm, do tamanho que elas pertencem. Eu consigo ver uma fogueira, enquanto um adolescente vê, tá pegando fogo, vê um incêndio. Mas isso não é uma coisa fácil, ocupar o seu lugar. É e não é. A gente tem que de fato, reconhecer a grandeza dos outros, reconhecer a grandeza dos que vieram antes. Porque aí você reconhece a sua. Porque aí eu tomo o meu tamanho. O meu tamanho é assim. O meu tamanho diante dos meus pais, eu sou pequena. Eu ainda sou pequena. Eles passaram por coisas que eu não passei. Eles viveram coisas que eu não vivi. Eles subiram muros e paredões que eu não subi. Né? Sim. Os muros, os paredões deles talvez estivessem como no seu cascalhos. Os meus paredões já estavam asfaltados. É bem diferente, é bem mais fácil. Então eu tenho que me colocar do meu tamanho de menor diante dos meus pais, dos que vieram antes. Quando eu olho para os meus filhos, eu sou a grande. Uau.
Eu sou a grande. Então, diante dos meus filhos, eu sou a grande. Eles olham para mim como grande e eles como pequeno. Diante dos meus pais, eu me coloco pequeno. Isso chama ordem. É um dos 3 princípios que regem as constelações familiares. É pertencimento, ordem e equilíbrio. Isso é ordem, não ordem no sentido de uma disciplina. É ordem de precedência. Quem chegou antes, chegou antes. Passou por coisas que eu não passei, viveu, enfrentou coisas que eu não enfrentei. Verdade. Entende? Então, quando você toma isso, quando você toma. Essa foi a mãe que eu tive, foi a melhor mãe que eu tive, não importa se ela era presente, se ela não era, se ela era amável, carinhosa, se ela não era. Quando eu posso tomar minha mãe do jeito que ela conseguiu ser mãe para mim, e eu posso tomar o meu pai do jeito que meu pai conseguiu ser pai para mim, sem exigências, sem críticas, sem reclamação, sem querer que muda o que aconteceu, então tudo em mim se acomoda. Aí eu fico confortável. Aí deste lugar eu consigo olhar para eles com honra, né? Honra, o que eu chamo de honra aqui honra é reconhecer. Desse lugar eu consigo reconhecer quem eles são, a importância deles na minha vida. Aí eu tenho a minha força. Desse lugar eu tenho força. Mas eu tenho que primeiro abrir mão dessas exigências que a gente tem. Ah, porque minha mãe não cuidou de mim, minha mãe não fez minha lancheira, minha mãe não penteou meu cabelo. Ah, o meu pai foi ausente, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Enquanto a gente tiver com essas críticas todas, com essas reclamações todas, com essas exigências, tentando modificar as coisas que foram da forma como foram, a gente não tem força. A gente não ocupa o nosso lugar. E por que a gente não ocupa? Porque nós estamos lá no lugar deles. Nós estamos nos colocando como se nós fôssemos uma mãe melhor do que aquela. O julgamento. Do julgamento. É assim, é como se eu olhasse para minha mãe e falasse assim, você não sabe ser mãe, mas eu vou ser uma melhor do que você. Olha o peso que isso traz. Você tem que ser melhor do que alguém. Você falou isso na hora que a gente começou esse podcast, de comparações. Então, você tem que ser melhor, ainda melhor do que a sua mãe, que te criou até aqui. Às vezes eu recebo pessoas... Aí, vamos supor, médicos, engenheiros formados, pessoas que já têm uma caminhada, né? E aí falam, mas minha vida foi muito difícil, porque você não acredita. Meu pai era analfabeto, super estúpido, a minha mãe era isso, era aquilo, reclama. Aí eu falo, engraçado, né? Hoje o que você é mesmo? Ah, não, hoje eu sou presidente da multinacional, tal. Falei, que engraçado isso. Eu fico aqui me perguntando, como que um analfabeto e uma sem noção conseguiram formar um presidente de uma multinacional? Ou você acha que você nasceu pronto? Você esqueceu os primeiros anos, que você não sabia se... A caixinha sequer... abriu e ele brotou. Aí Não. a pessoa olha assim, eu falo, meu filho, você não sabia nem se alimentar sozinho, você não sabia se cuidar sozinho, alguém cuidou de você. Alguém te colocou na vida para você crescer e ser quem você é. Reconheça isso. E só isso, não importa se ele foi presente ou não, o que ele fez ou não, só de ter te dado a vida. Gente, mãe me carregou lá dentro. Sim. Me amamentou, trocou fralda, né? Me pôs pra dormir, me tirou, me cuidou. Alguém me cuidou. Tanto que fizeram perfeito que eu tô aqui, né? Pra contar a história. É isso. Eu vejo milhões de memes daqueles que tem aquela bomba. Eu adoro aqueles videozinhos idiotas. Mãe, que país é esse? Que planeta é esse? Mãe, você não vai servir nem pra cuidar dos meus filhos. Puf, estoura aquele negocinho. E eu falo assim, eles não... Os filhos, né? A geração que vem depois, esquece tudo que foi passado. Tudo que foi feito. Tudo que foi conquistado pra gente estar onde a gente tá. Sim. Né? Quantos invernos. São Paulo, gente, eu lembro que minha família toda do interior veio pra São Paulo. Era um frio. São Paulo era um frio. Hoje eu não sei se as construções melhoraram, as roupas melhoraram, se o carro tem ar-condicionado, que melhorou. Gente, entrava vento de todos os lugares no carro antigo. E eu lembro que minha mãe botava a gente no banho, todos dentro do banheiro, pro banheiro fechado. E ela ligava o ferro e passava o pijama pra eu sair do banho e vestir o pijama quente. Olha que lindo. E punha bolsa, aquelas bolsas de água quente que a gente fazia pra pôr em compressa de mulher quando tinha cólica. Ela punha na cama. Pra quando eu fosse pra cama, a cama tá quentinha. Porque era muito frio. Hoje não, hoje a gente
aperta o ar-condicionado, ele dá conta de tudo, mas quem veio antes fez. E que amor que transbordou naquilo tudo, né? Sim, Reconhecer o lugar de quem veio antes, sim. para poder tomar o próprio lugar para conduzir daqui para frente. E para a gente abrir mão dessas críticas, você falou, você teve o, vamos colocar assim, você foi privilegiada, como eu também fui, muitos são, de terem pais presentes, amorosos, que cuidaram de nós. Outros não têm, né? Mas mesmo assim, o convite que geralmente eu faço é assim: o que é maior do que a vida? Nada. Me fala qual a crítica, qual o julgamento que é maior do que a vida. Você já passou por situações desafiadoras importantes, eu já passei por situações desafiadoras importantes que nossas vidas estavam, de fato, né, em jogo por causa de doenças. Agora eu te pergunto, o que é maior? Então, quando eu estou em workshop, eu coloco um exercício que eu coloco assim: coloca numa folha todas as críticas, todas as reclamações que você tem em relação à sua mãe ou seu pai. Tudo. O que eles deixaram de fazer, o que eles não fizeram, quanto eles foram ruins. Agora, na outra metade da folha, só escreve uma palavra: vida. O que pesa mais? O que é maior? Qual é a crítica que você tem, qual é a reclamação que você tem que é maior do que a vida? Sem ter a vida, você não pode chegar onde você está. Sem ter a vida, você não pode fazer nada. Você precisa de isso. E nesse ponto, eles foram impecáveis. Fizeram muito bem feitos. Foram perfeitos. Nos deram a vida. Nada tem mais valor do que isso. O que vem depois, o que eles fizeram, se cuidaram, não cuidaram, foram bons, maus, vem depois. A gente tem que deixar isso para lá, tem que abrir mão disso e tomar o que é possível. Faça o que é possível. Então, toma o que é possível. Bom, eles me deram a vida. A isso eu sou grato. E vambora viver. Vambora, vai. Agora faz do jeito que você quer. Quais são os outros pilares da constelação? Pertencimento e equilíbrio. O que é pertencimento? Pertencimento é assim: todas as pessoas que nascem em um sistema familiar têm igual direito de pertencer. Todos, sem exceção. E isso Sistema familiar, traduzindo, é pai e mãe. é a sua origem, de onde Pai, você mãe, vem. os avós, todo Sim. mundo que nasce nesse sistema. Nesse sistema tem igual direito a pertencer. Hoje nós já evoluímos muito nesse sentido, nós não passamos por isso. Mas gerações passadas existiam muitas exclusões, por isso que existe o pertencimento. Por exemplo, as famílias que tinham filhos com alguma deficiência física ou mental, com algum problema. Né? Essas crianças eram um motivo de vergonha para essas famílias. Então, o que as famílias faziam? Elas ou entregavam num hospital, que o hospital cuidasse, ou essas crianças eram mantidas trancadas. Isso chama exclusão. E essa pessoa tem igual direito de pertencer. Outras exclusões que são muito comuns. Aquela tia que é prostituta. Aquele tio, aquele irmão que é alcoólatra. Aquele irmão que é isso. Eram banidos do convívio. Eram banidos do convívio. Só que todas as pessoas que nascem numa família têm igual direito a pertencer, não importa o que eles fazem do destino deles. Entendi. Eles têm igual direito a pertencer. E quando nós excluímos essas pessoas, a família se desarmoniza. E alguém vai depois ter que ser responsável por harmonizar isso. E para essa pessoa que vai tomar essa função, essa tarefa, é muito dolorido, é muito complicado. Requer muito esforço e muita dor. Então, não importa como, aí não tem julgamento, isso é lei. Todos têm o direito de pertencer. E se alguém, por algum motivo, é excluído, a conta chega. A conta chega. E às vezes a gente pode não saber que conta a gente está pagando. Sim. Mas se a gente for olhar para trás, a gente está pagando a conta de algo que aconteceu lá atrás. Isso você consegue detectar na constelação? Sim, a gente consegue. Isso eu sei que é muito complicado para muitas pessoas. Mas o exemplo que eu gosto de dar é assim: a gente chama de leis. São 3 leis, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. São leis naturais. Naturais. Elas não dependem da nossa anuência, elas não dependem se a gente acha justo ou injusto, se a gente concorda, se a gente não concorda, até mesmo se a gente conhece ou não conhece. Essas leis não dependem disso, porque são leis naturais, como a lei da gravidade, né? Ela atua. Ela atua. Eu estou aqui com essa garrafinha. Se eu soltar, ela vai cair. Ela vai cair.
né? Não importa se eu acho isso ok, se eu acho... Vai cair. Conhecendo ou não Newton, ela vai cair. Conhecendo ou não, a garrafinha vai cair. E essas leis naturais, elas também são assim, elas atuam. Você conhecendo ou não, você concordando ou não, elas atuam para uma criança que sequer sabe que é gravidade, o que é lei de constelação familiar, e atuam para o idoso em qualquer situação. Acontece que quando você conhece as leis, aí você tem uma responsabilidade de, bom, agora eu tenho que fazer isso acontecer. Mas muitas pessoas não conhecem. Mas saiba que são leis naturais. Elas atuam independente de você conhecer ou não. E se for algum caso, por exemplo, que eu não fiquei sabendo? A família da minha avó tinha um irmão com deficiência e internaram ele numa clínica. Isso volta no sistema familiar? Alguém da geração posterior, alguém da geração seguinte toma uma dor. É que nós somos ligados, as famílias são ligadas por um amor muito profundo. Não existe como romper, não existe como separar. É um amor muito maior do que esse amor que a gente está acostumado no dia a dia, né? Eu amo. É um amor. Porque é difícil falar isso assim para público, né? Mas é um amor que vem da alma, sabe? É algo que nos liga, que vem da alma. Esse pertencimento está conosco há milhões e milhões de anos atrás. Desde quando a gente começou a ficar muito parecido com o que nós somos hoje, tivemos movimento de pinça, um pouco mais de agilidade, a gente precisou se unir assim, em pequenos clãs, em pequenos grupos familiares de mesmo sangue, para sobreviver. Porque a gente vivia em regiões muito remotas. A gente dividia nosso espaço com tigre, onça, cascavel, incêndios. Então, ou a gente vivia junto, ou a gente ia ser morto, porque a gente não tinha as mesmas habilidades, né? Era a lei da sobrevivência. Isso continua. Então, as famílias têm um vínculo muito profundo que muitas vezes a gente não se dá conta. Aí, quando você exclui alguém lá atrás, muito possivelmente um membro da geração seguinte ou das próximas gerações, geralmente já é da geração seguinte, é como se ele falasse assim, essa pessoa não pode ser excluída, Renata. Essa pessoa faz parte. Você não pode excluir dessa forma. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir as mesmas características dela. Porque aí, assim, você vai aprender a conviver com uma pessoa, por exemplo, que tenha esquizofrenia ou o que quer que seja. É como se eu mostrasse para você, entendeu? Aprende, traz ele de volta. Agora, porque comigo você vai ter que conviver. Inconscientemente. Isso tudo é num nível muito profundo da consciência, né? Praticamente inconsciente. Que lindo. É muito bonito. É um trabalho muito bonito. O trabalho das constelações é muito bonito. E te dá muita força, né? Para seguir a vida com aquilo que a vida é. Para poder tomar o tio que é drogado e falar, meu Deus, que destino difícil. Mas isso não desmerece a vida que foi dada a ele. Né? Qual é o meu papel aqui? E assim, vários outros desdobramentos. E o terceiro é? Equilíbrio. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio são as trocas que as relações têm. Agora, veja, não existe equilíbrio entre pais e filhos, entre filhos e pais. Por quê? Os nossos pais nos deram algo que nós jamais vamos conseguir equilibrar, que é a vida. Certo? Sim. Você jamais vai conseguir retribuir ao seu pai e à sua mãe o que eles te deram. Eles são sempre maiores. Você é quem você é, chegou onde você chegou hoje, porque lá atrás um senhor e uma senhora resolveram permitir que você nascesse. Então, isso você nunca vai conseguir. O máximo que você pode fazer de agradecer isso a eles é você olhar para eles, tomar a sua vida, tipo assim, poxa vida, mãe, obrigada. Eu vou fazer algo de muito bom com esse presente e fazer algo de muito bom com a sua vida. Né? Ser uma pessoa que vive a vida e passar isso à frente, que é ter os seus filhos, né? Que é o que muitas de nós fazemos. Então, o equilíbrio é entre o dar e o receber nas relações, exceto de pais e filhos, porque nós jamais vamos conseguir retribuir aos nossos pais o que eles nos deram, que é a vida. É algo como, se você faz algo de muito bom para mim, que me agrega algo, que soma algo na minha vida, eu fico com uma sensação de que eu tenho que fazer algo de muito bom para você. Basta, quando a gente fala essas coisas aqui, o que eu convido geralmente as pessoas é tragam para vocês, para a vida de vocês, esse tipo de colocação, né? Não fica só ouvindo o que nós estamos falando. Isso é reciprocidade.
É como se fosse uma reciprocidade. O público, né, que está vendo, basta pensar assim: quem é alguém que fez algo de muito bom para mim? Só lembra disso que você vai entender essa terceira Essa. lei, Uhum. né? Essa pessoa fez algo de muito bom para mim. É uma vontade interna de eu quero retribuir isso que você fez de muito bom para mim. E aí eu te retribuo. Só que quando eu te retribuo, você também sente aquilo. Nossa, isso foi tão legal que a Carla fez para mim. Eu quero fazer algo de muito bom para ela. Aí você vai e faz outra vez para mim. E aí eu vou e faço outra vez para você, porque eu também quero te retribuir. E aí fica nessa. E assim equilibram as relações. Eu faço algo de muito bom e você faz algo de muito bom. Então, nossas relações estão iguais. Nós podemos seguir a vida nos relacionando. Porque ninguém deve para ninguém, entende? Todo Isso, mundo. assim, entre irmãos, entre marido e mulher, entre iguais, não entre Entre geração. iguais, não entre gerações. Entre Entendi. gerações, não. Entre pai e mãe, não. Porque o pai e mãe, você não consegue equilibrar. Jamais. Isso é. Você consegue seguir a vida se tiver esse equilíbrio. Mas se alguém foi muito mal, Você consegue seguir a vida de qualquer maneira. Você consegue caminhar com. Você consegue rodar com seu carro com o pneu furado? até vai. Roda. Mas Roda. a que preço? Ah, vai destruir tudo. E não sei o quanto. Então você pode seguir a vida não equilibrando as suas relações. Mas qual é o preço disso? Quantas perdas vão acontecer? Quantos conflitos vão acontecer? Tem um preço, né? Então, gratidão é uma coisa importante. O equilíbrio é uma coisa, o equilíbrio é uma coisa, porque é mais do que a gratidão, porque eu, de fato, também oferecer algo de bom para você. E quando foi algo mal? Eu não ia abordar aqui, porque Se você teve, assim, um irmão chato, é bem polêmico. Não que eu tivesse, tá, gente? Amo meus irmãos. E eles sabem que eu amo mesmo. Mas quando você tem famílias disfuncionais, que um é muito ruim, Você precisa equilibrar. Só que no positivo, você equilibra e aí você fez algo de muito bom para mim e eu faço algo de muito bom para você. No negativo, você fez algo que me magoou muito, me machucou muito, ou tirou muito de mim. Você roubou algo importante de mim, né? No sentido de emoção, de sentimento, de tudo. O que eu preciso fazer para equilibrar? Eu preciso fazer a mesma coisa. Agora, preste atenção, não é vingança, é é para justiça. equilibrar. E por que eu equilibro? A gente só equilibra as relações que a gente quer, né? Suponhamos que tem aqui o João do meu lado. Eu não sei nem quem é. Nunca vi na vida. Eu quero equilibrar alguma coisa com ele? Não faz parte do meu meio. A gente equilibra as nossas relações que são importantes para nós. Ah, E por que a gente equilibra? Porque são importantes, exatamente porque são importantes, eu quero continuar com essas relações. Então eu equilibro. Então, se você fez algo que me feriu, me magoou, eu vou fazer algo que te feriu e te magoou, não por vingança. Eu vou fazer porque você é importante para mim, como eu gosto de você e você é importante para mim, eu vou equilibrar. eu vou equilibrar. Para poder a gente, porque senão as relações desequilibradas vão ficando assim, uma vai distanciando, você fez algo que me feriu muito, me magoou muito, então agora eu tenho um cheque em branco. Observa com as relações de casais, são sempre assim, eu tenho um cheque em branco na mão. O que esse cheque em branco quer dizer? Qualquer coisinha que você fizer, eu vou falar assim, Renato, isso de novo, olha aqui, ó. Olha aqui, você lembra quando você fez assim? Eu não fiz nada. Eu não te machuquei também, eu não te magoei. Então, quando você não Fica equilibra, muito grande a distância. fica muito grande a distância. Você fica com um crédito muito grande em relação a outra E pessoa. aí a relação se rompe. Aí a relação se rompe, porque é muito devedor, entende? Eu jamais vou conseguir. Então, por isso que me fez algo de ruim, eu faço um pouquinho também. Eu tenho um amigo que falava, até um amigo que você conhece, que falava assim, se eu te devo 2.000, 3.000, 5, 10 pau, eu pago. Eu vou me preocupar com essa dívida se for uma dívida do meu tamanho. Se eu te devo 3 bilhões, eu nem vou olhar para isso. Porque é uma dívida tão... Se for algo tão longe, que quem vai ter que estar preocupado é você que quer receber. Porque eu não vou acertar isso nunca. Deixa de estar no meu mental, no meu ordinário, assim. Deixa de ser algo que eu vou conseguir alcançar. Eu prefiro desistir, fica você com o que você tem. Eu vou embora com o que eu tenho. Porque ficou muito longe. Exatamente. Perfeito exemplo é a lei do equilíbrio. Agora, você está me devendo 3 milhões. Você vai para muito longe.
Porque, quer saber? Lamento. Agora, como que eu vou me sentir em relação a isso? Lesada. E aí eu vou querer continuar me relacionando com você? Não. Jamais. Então, acabou, rompeu a relação. Entende? Esse exemplo foi perfeito. Então a Esse gente é só equilibra quem a gente quer manter. quem a gente Se a gente quiser manter, a gente faz a dança e continua. Que eu acho que é o que os irmãos fazem quando são pequenos, né? O tempo Um bate, inteiro. outro devolve. Na minha casa éramos 3, então eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o menor. Então, às vezes eu estava junto do mais velho, porque eu... Às vezes estava com o pequeno, não, porque não sei o quê. Às vezes os dois estavam assim, porque ela é menina, porque ela não sei o quê. Sempre tinha Sim. o equilíbrio. Então, assim, da porta para fora a gente mata e morre um pelo outro. Mas dentro, enquanto você é pequeno, tinha essa acomodação, digamos, Tinha o equilíbrio atuando. que é o tempo equilíbrio todo. atuando. É, E seguimos muito amigos até hoje. sim. Porque se ele vem e me belisca e eu não faço nada, eu vou ficar com essa mágoa um tempão. Ai, fulano Não, me ele vai fazer de beliscou, fulano novo. me beliscou, me beliscou. Bom, ele me beliscou, eu vou lá e belisco ele também. Aprendeu? Tamo Viu como iguais, ó, dói? viu? É assim, acabou. Tá Ainda tudo fala, certo. tá vendo como dói? Não faz de novo. Tá certo, agora tá tudo certo. Ele não me deve nada, eu não devo nada pra ele. Estamos quites. Nunca tinha pensado por essa forma. E a constelação trabalha isso, equilibrando, honrando quem veio primeiro Sim, e colocando todos pertencentes. sim. E você desfaz esses nós na constelação de uma forma muito clara, né? É muito rápido. É muito rápido. Geralmente, um tema específico, uma sessão. Né? Agora, geralmente a pessoa tem mais de um tema, mais um nó, colocamos assim, né? Numa sessão você desfaz um nó, você vai desfazendo. Mesmo que você não tenha consciência. Mesmo que você não tenha consciência. Isso é maravilhoso. Não é mágica, é técnica. Né? E basta observar os sistemas familiares, como que os sistemas funcionam. E nesse workshop, A Força do Seu Lugar, é um dia inteiro. Nele, a gente desfaz vários nós. Por quê? Porque aí eu tenho a oportunidade de trazer vários segmentos, digamos assim. Então, pai e mãe, relação par, relação casal, exclusões. Aí você consegue, né? Mas aí não é uma sessão individual, é um workshop, são Precisa de exercícios. quantas pessoas para fazer uma constelação? Se você fizer com representantes de bonecos, por exemplo, eu não preciso de ninguém. Eu trabalho com bonecos. Eu faço individual. Então eu consigo eu sozinha sentar eu e você e fazer a constelação? Sim, a gente faz. Agora, se você... Não, eu quero participar de um workshop com outras pessoas, então você tem que ter ali um número de pessoas que vão ser os representantes, que a gente chama, né? É alguém que vai representar o seu pai, alguém que vai representar a sua mãe, alguém que vai representar seu irmão, aquele tio excluído e tal. Só que por exemplo, no online, a gente faz com bonecos. Você faz online? Eu faço online. Eu fazia presencial antes da pandemia. Você faz online? Na pandemia, tinham pessoas que estavam precisando e aí eu corri atrás de um curso para aprender a trabalhar com online. Na verdade, eu já fazia, né? Eu só não fazia muito, porque eu fazia para o pessoal que mora fora do Brasil. E aí comecei a fazer só online. E hoje eu só faço online. Só faço online. Que experiência incrível. É muito legal. Bem bacana. Deve ser incrível. E como entrou a constelação na sua vida? De onde partiu essa paixão? De curiosidade, eu ouvi falar. E aí eu estava passando por um momento desafiador na minha vida, que eu queria algo diferente, algo novo. E eu falei, eu vou fazer um curso para poder esfriar a cabeça. Ah, que chique. Eu vou virar o máximo porque eu tô com um problema ali. E aí eu procurei uma formação que tinha me despertado curiosidade, esse negócio de constelação, e fui. E aí, a hora que eu fiz o meu primeiro módulo dessa formação, que é longa, eu me apaixonei, porque eu não precisei me submeter a uma constelação, eu não precisei passar por uma constelação, eu precisei apenas conhecer as 3 leis, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Quando eu conheci, incorporei isso dentro de mim, comecei a mover a minha vida, sabendo que essas 3 leis atuam. Minha vida mudou completamente, mudou mesmo. Você me conhece de uma época lá de trás que eu era murchinha, que eu era pequenininha, né? Sempre foi uma grande mulher. Sempre.
mas não tanto. Eu acho que eu não tinha tanta. Não estava no seu lugar, Não estava no meu lugar. mas Eu sempre tinha, foi. mas eu não reconhecia isso em mim. Então, quando eu achei as 3 leis, que eu falei, gente, mas isso cabe para minha vida, isso aqui está fora do meu, isso aqui está errado, isso aqui não é errado, eu não estou fazendo nada disso. E aí eu comecei a trabalhar em mim essas 3 leis. Colocar no meu lugar, equilibrar minhas relações, enfim, tudo. Minha vida mudou e eu apaixonei, aí eu comecei a estudar, e hoje Que formações você fez? eu fiz a formação em treinamento de constelação familiar. A, a escola onde eu fiz chama IDESV, Instituto, E DESV. eu não lembro agora, né? E eu sou muitíssimo grata ao meu professor, que chama Décio. Ele é um cirurgião pediatra que há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, largou a medicina para ficar só com a constelação. Que Quando lindo. ele conheceu as constelações, ele é um cirurgião pediatra formado pela UFMG em Minas Gerais, eles são de Minas Gerais, e ele conheceu e ele Se falou, encantou. se encantou. Começou a estudar, começou a trabalhar com isso e largou a medicina. E hoje, apesar de ele ainda ser um cirurgião pediatra, que não tem como ele deixar de ser, ele não atua mais, ele só atua como constelador. Na verdade, ele nem atua mais como constelador, só como professor, só Professor. ensinando, fazendo essa formação. Que incrível. É, Que incrível. Que muito legal, caminho lindo. muito legal. Que caminho lindo. Uau. Foi bom. Muito bom. E em casa, mudou tudo? Muda a forma, a gente chama da postura interna, né? Porque nada muda, né? Os filhos são os mesmos, o marido é o mesmo, o trabalho é o mesmo, O cachorro é o o mesmo. cachorro, tudo é Tudo é o igual, tudo é o mesmo. mesmo. Mas a minha postura interna, e aqui eu chamo de postura, é o que de verdade acontece no seu coração enquanto você faz alguma coisa, né? Então, a postura interna é o que de verdade está acontecendo dentro de mim enquanto eu estou aqui conversando com você, enquanto eu estou lá fazendo um sanduíche para minha filha que me pediu um sanduíche. Então, eles não mudaram, mas a minha postura interna, a forma como eu olho para as demandas, para as necessidades, para minhas relações com eles, isso sim mudou. E aí é claro que harmoniza o todo, né? É, eu já fiz vários cursos. E eu já fiz uma vivência com a Carla. E a lição que ficou gritando em mim, falando de mim, depois de ter feito, é que eu não sou a mãe da minha mãe. Eu não sou a mãe do meu pai. E eu não sou amiga dos meus filhos. Parece pouco, mas não é pouco. Eu sou mãe dos meus filhos. E eu sou filha dos meus pais. Porque eu acho que assim, vai passando tempo, né? E eu tenho um carinho gigantesco com meu pai e com a minha mãe. E hoje eu e meus irmãos, a gente, entre milhões de aspas, assim, a gente gere a vida deles. Imagina, meu pai quase perdeu a visão, teve que fazer um tratamento gigante para depois operar a catarata. Imagina, né? Você perder a visão, você fica 100% vulnerável, impotente diante de todas as situações. E então a gente meio que toma conta do ordinário Sim. da vida. Marcar o médico, levar, buscar, trazer, quem foi, quem não foi. Tem que fazer fisioterapia, quem vai levar, qual é a fisioterapia perto, mais fácil. Tem que trazer o outro, não sei o quê. Tudo continua igual. É o que eu falei, né? A casa é igual, o pai é igual, o cachorro é igual, a vida é igual, mas muda é o interno. Sim. Pra mim ficou assim muito, muito claro. Eu não sou a mãe dos meus pais. Isso é lindo, isso Eu é não lindo. sou. Se serviu uma lição, que é aquela que você veste a carapuça e puxa inteira, eu não sou. Então é a postura. Como que eu vou entrar? Eu entrava na casa dos pais. Meu Deus, que bagunça que você quer. Gente, calma, não é minha casa. Sim. Não é minha casa. Por mais que eu saiba que eu vou ter que entrar, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que olhar, que não sei o quê.
não é minha casa. O que muda é interno. E eu falo, tem algumas coisas que depois que você viu, que é a expansão de consciência, né? Depois que você expandiu, que você entendeu o que conectou com o quê, depois que você amadureceu, você já entendeu que a vida é um filme, não é aquela foto do momento, e que a vida não é aquela coisa editada do Instagram, e que você tem que pagar o preço para poder levar o troféu daquilo, muda interno. E quando muda interno, passa a ser natural. Passa a ser natural. Sim. A última foi assim: mãe, teu aniversário. Ai, faz uma pizza aqui em casa. Na hora eu já ia falar assim: de jeito nenhum, onde já se viu, pelo amor de Deus? Claro que não. Assim, tá bom, mãe, vou perguntar pra todo mundo que todo mundo quer. É interno. E é difícil fazer isso, né? Sim, mas eu descobri que eu não sou filha única. Somos 3. Por que eu que tenho que... eu não preciso. E os outros vão mudar quando eu mudei. Então, e aí, irmãos? O que vocês querem? O que cada um sugere? O que pessoal... Aí o cara fala assim, meu, tem um restaurante legal lá. Boa, o outro falou, então eu faço a reserva lá. Acabou. Resolveu. Sim. E passamos pelo evento. Ela amou. Foi maravilhoso. Foi uma delícia. Aí eu chego, yes! Dei conta. É isso aí. Entendi o meu lugar. E aí a gente segue de forma harmônica. É isso aí. Porque o que a gente mais faz é isso, né? A gente fica grande, tem um pouco mais de poder, digamos assim, maturidade, discernimento. Aí a gente acha que eles já não dão conta de cuidar da própria vida. Aí a gente deixa de ser filho, vai ser mãe. Não, mãe, você tem que fazer assim. Não, mãe, você tem que fazer assado. Não, pai, o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que fazer assim, assim, assim. Bagunça toda. A gente tem que esquecer, tem que lembrar que eles dão conta, sim, deles. A gente pode cuidar, pode continuar ajudando, fazendo várias coisas, mas do nosso lugar de filho. Que é a mesma questão de filho com a mãe. Eu gravei um vídeo, já tem uns 2 meses, 3 meses, que foi postado, que eu falo assim, você não tem que ser amiguinha da sua filha, nem do seu filho. Porque amiguinho e amiguinha, eles vão ter na escola, no clube, na academia. Você tem que ser mãe e você tem que ser pai. Não é amiguinho. Amiguinho e amiguinha é outra coisa. Nossa, deu uma polêmica danada, foi muita confusão. As pessoas falam, é porque eu sou amigo do meu filho, mas você está cometendo uma confusão aí grande. Porque você não é, porque esse filho que você é amiguinho hoje, ele tem que olhar para você do seu lugar de pai e de mãe, porque na hora que ele precisa de uma referência, na hora que ele precisa de um suporte, de um apoio, não é o amiguinho, ele precisa de um homem e de uma mulher, que tem a força de um homem e de uma mulher, para poder ele se espelhar, falar assim, esse paredão aqui de 9 quilômetros, poxa, minha mãe deu conta. Eu tô também. E, gente, isso é incrível. Isso é incrível. A Carla vai falando e eu vou lembrando das coisas que eu vivi. O José, meu neto, tem 1 ano e 8, 9 meses. Ele é um bebê. Fofo, fofo. Fofo, lindo, gente, umas bochechas cor-de-rosa. Ele apronta o que ele quer. Ele destrói. Ele sabe que não pode, ele faz assim e faz. A hora que o meu filho fala, José, muda. Eu falo assim, meu Deus, olha a autoridade. E é um. Não é que nem eu, José. Não, é um. José. E o meu filho sabe o lugar dele. Sim. Brinca, a hora que ele fala. E eu tem uma professora que eu sigo na internet, que ela fala, uma mãe sobre isso, aquilo, outro. E uma das perguntas que chegou ontem para ela, antes de dormir eu tava vendo assim, avós podem corrigir o neto? Ou podem fazer o que quer com o neto na presença do pai e da mãe? Ela assim, não. Mas foi um não, assim, não. Você já teve a oportunidade de criar os seus filhos. Quando seus filhos vão criar os netos, você cala. Não lhe compete. Você assiste, cala, porque a autoridade é do pai e da mãe. Sim. Como é difícil, Sim. Carla. Não tenho essa experiência ainda que eu não sou vó, mas eu imagino. Lelê, é difícil? Mas a gente já teve nossa chance. Já. Nós fizemos Gastei nosso o jeito. meu. Agora deixa as nossas crianças cuidarem das crianças delas
do jeito que elas acham que é melhor. Nós cuidamos do jeito que a gente achou que era melhor. Agora a gente tem que confiar que elas vão Eles vão fazer dar o que conta. eles vão dar conta. E eles Claro, conseguem. com A gente certeza. tava lá, assim. O guarda-reio tava lá, né? Eles andaram mais pra lá, mais pra cá, mas a Sim. gente guiou. Que lindo isso. Aprender, então, a força do seu lugar, se colocar no seu lugar em todas as relações, harmonizar com quem veio primeiro Sim. e a reverência de quem veio primeiro, e não excluir. Dessa forma a vida fica mais leve. Bem mais leve. Fácil de ser conduzida. Não é que é mais fácil, né? A vida é a mesma. Mas ela fica mais leve para você carregar, para você caminhar. No meu exemplo, ficou muito mais fácil. Eu não Sim. sou filha única, eu não sou a mãe, eu não sou. Sim. Mas aí precisou que eu me mudasse. E a vida não tornou mais fácil por causa disso. Só ficou mais leve para você. Muito. Não foi? É. Muito. A E vida eu é a mesma. falava, né? Eu falava durante muito tempo na minha vida, eu falava assim, tudo que eu quero é ser convidada. Olha que pensamento mais maluco. Eu quero ser convidada. Eu quero chegar num lugar assim, ter uma casa preparada para me receber. Aí eu quero ter tudo pronto para me receber. Eu não quero ter que pensar em nada. A gente que recebe muito, depois que assim, eu não quero. Aí eu descobri que eu posso ir pro hotel. Que lá eu sou convidada. Todo mundo faz tudo para você. Não, fica preocupada. Quem já tomou café, quem levantou, quem não fez. Se o filho foi pra escola, você não fez. Não. A vida não muda total, mas fica mais leve. Sim. Fica mais leve, mas é interno. E para isso precisa de um pouco de amadurecimento, de desprendimento, de entender que você não tem o controle de tudo o tempo todo, de que o outro não vai fazer aquilo que você quer. Sim. Isso também não é fácil. Mas ele tinha que. Não, ele não tinha que nada. Tanto não tinha que não fez. Não, mas ele tinha que. Não, ele não tem que nada. Não tem que nada. E é difícil entender que o outro não tem que nada. Sim. Como você também não tem que nada. E se permitir essa escolha. Difícil. Mas é necessário, é importante. E o exemplo mostra que a vida fica melhor. Fica mais fácil. Dentro desses anos que eu tenho trabalhado com isso, eu percebo que as pessoas que, de fato, seguem na vida considerando essas ordens, essas 3 leis, a vida fica mais fácil. Desculpa, não é que a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve. É como se a gente tivesse uma concordância com a vida, uma concordância com as coisas do jeito que elas são. Isso é muito, muito diferente de vitimismo, de conformismo. Eu simplesmente concordo do jeito que é, porque essa é a forma que eu tenho de seguir em frente. Eu tenho como... minha filha está doente, eu tenho como discordar? Não, está doente, está doente. O que eu posso fazer é, eu concordo que ela esteja doente, e agora? Qual é o meu papel aqui? O que eu tenho que fazer em relação a isso? O problema é que a gente entra muito em negação. Que injusto, não concordo, ela não podia estar doente. E aí, o que você faz quando você fica? Eu me engasguei. É a segunda vez que eu me engasgo, né? Passou. Entupida comigo mesmo. Vamos lá. Voltamos. Tem coisas que não tem como negar. Sim. Você passou por uma situação super difícil com o marido e a filha, cada um numa UTI. E você no meio dos dois. Eu falo que assim, a chinês dos pratinhos, né? Só que ali eram 2 pratos gigantescos e você segurando tudo. Sim. Desafiador. Mas tinha como negar? Tinha como brigar com Deus porque isso não era justo? Era o que eu tinha naquele momento. Um marido num leito, a filha no outro, os 2 na UTI. Então, não é conformismo, entende? É assim, e agora? O que eu posso fazer aqui? Qual é o meu papel? Então, tinha médicos cuidando, a gente estava num excelente hospital. O que eu podia fazer era não complicar. Não desistir. Estava ali, eu dava suporte, eu dava apoio o tempo inteiro.
e não entro num vitimismo, e não entro num conforme, não, mas isso é muito injusto, como que pode? Porque aí se você entra nesse lugar de discordar da vida, do jeito que a vida é, do jeito que a vida oferece para você, você fica estagnada, você fica parada exigindo uma reparação da vida. Como se a vida me devesse, eu exijo que a vida repare o que ela fez comigo. Mas quando eu tenho essa postura, onde isso me leva? Em lugar nenhum eu fico de costas. Suponhamos que aqui na frente é a minha vida, meu futuro. Eu viro as costas e fico olhando aqui para o que está acontecendo agora ou no passado, exigindo uma reparação. Só que a vida está lá na frente, a vida continua. As pessoas que eu amo continuam seguindo, continuam caminhando, mas eu estou aqui exigindo que a vida repare que eu acho que eu perdi, o que eu acho que foi injusto, o que quer que seja. Eu fiquei de costas. Eu também fiquei muitos anos. Uns 3, 4 anos eu fiquei de costas por algo que eu achei que foi injusto, exigindo que é isso que você falou, que existisse uma reparação, um erro. Alguém tem que virar para mim e falar assim, erramos contigo. O que isso ia mudar na minha vida? Nada. Nada. Isso não aconteceu, não mudou e a vida andou. E a hora que eu vi, gente, fui pegar o trem 5 estações para frente. Porque andou. A vida andou. Os filhos andaram, a vida andou, tudo aconteceu. Foi injusto? Foi. Eu merecia? Não sei. Mas eu precisava passar por aquilo para ser quem eu sou hoje. Exato. Então hoje eu olho para aquilo tudo e falo, olha, eu realmente agradeço tudo isso que eu passei, porque ter passado, como a gente fala na igreja, pelo deserto, me possibilitou hoje estar aqui e falar para quem está passando este mesmo deserto, falar, olha, eu sei o que você está passando, eu vivi também. E esse lugar de depois de viver, essa autoridade que você ganha por ter vivido, ela é única, ela é tua, você passou. Sim. Então hoje eu consigo falar, olha, faço ideia do que está batendo na tua porta porque eu passei por aí. Fiz um retorno ali no meio, né? Dei 2 voltas nessa rotatória, levei tempo para andar por ali, eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Você fala de um outro lugar, mas não é fácil. Você também passou? Passei. Tem uma história muito bonita, Rê, uma história verídica de 2 colegas que foram prisioneiras de Auschwitz. Elas ficaram nos campos de extermínio por muitos anos. 2 jovens mulheres. Me parece que quando elas foram presas, elas tinham 20 e poucos anos. Tinham entrado na escola de medicina e elas ficaram em Auschwitz juntas. Elas foram presas juntas e ficaram juntas, nunca se separaram. E sobreviveram. Então, quando foram libertadas, quando elas conseguiram sair, passaram por todas aquelas atrocidades que todos nós sabemos, por tudo que viveu, enfim, saíram praticamente mortas lá de dentro, mas saíram, né? E elas, então, quando foram libertadas, uma delas mudou-se para o norte dos Estados Unidos para continuar os seus estudos, a outra foi para a África. Essa que foi para o norte dos Estados Unidos finalizou os seus estudos, se formou médica, especializou-se em oncologia e trabalhou incansavelmente o resto da vida dela toda para que ela aliviasse a dor das crianças que sofriam de câncer. Eu não lembro agora o nome, mas ela tem um instituto que hoje tinha, né? Ela morreu. Ela tinha um instituto que hoje é referência em oncologia infantil no norte dos Estados Unidos, onde essa mulher morreu com 80 e poucos anos, rodeada dos seus colaboradores, dos seus filhos, genros, noras, netos, morreu em paz. Os relatos é que era uma pessoa realizada, feliz, enfim. Ou seja, ela passou o resto dos anos que lhe foram possíveis, depois de ter saído de Auschwitz, fazendo algo para a vida, né? Seguindo a vida, olhando para a frente e não olhando para trás. A amiga dela, que foi para a África, passou o resto dos anos que lhes foram possíveis, ela também morreu com mais de 80 anos, bem velhinha, exigindo uma reparação do governo alemão. Ela passou o resto da vida dela brigando por uma reparação. E os relatos contam que ela morreu também com 80 e poucos anos, era uma mulher super desagradável, rancorosa, mal-humorada, de mal com a vida e morreu sozinha
sem nenhum legado, sem nada, apenas exigindo uma reparação. Moveu mundos e fundos, porque o governo alemão tinha que reparar pelo que aconteceu. Esse é o exemplo melhor que eu acho assim, o mais lindo, porque é verídico, de quem olha para frente e de quem fica olhando para trás. Essa aqui também passou pelas mesmas dores, só que ela resolveu deixar o que aconteceu. Ok, aconteceu, foi importante, me marcou profundamente e agora eu vou viver o que eu tenho. Eu não vou. Ela saiu de Auschwitz. A outra que foi para a África Levou Auschwitz junto. nunca saiu de Auschwitz. Ela foi libertada, mas nunca saiu lá de dentro. Ela ficou, porque onde ela foi, ela levava Auschwitz com ela. É, é, é fantástico esse exemplo. É fantástico. Eu fiz o caminho de Santiago. E eu carreguei a minha mochila. E é isso que você falou, é assim. O que você vai pôr na sua mochila? Sim. O que você quer carregar? Porque é você que vai levar o peso. E você escolhe o que tá ali dentro. Eu tenho um videozinho no meu Instagram que tem absolutamente tudo que estava na minha mochila. Hoje eu arrependo. 5 pares de meia é muito, 3 dariam conta. 3 dariam conta fácil, até na chuva. E é a gente que carrega. Às vezes, quem fez algo pra você, ou alguma situação que aconteceu, era o que a pessoa tinha pra dar, era o que ela conseguia fazer, era o que ela podia. Ah, mas ela foi mal? Mas era o que ela conseguiu. Ah, mas foi injusto? Mas foi o que ela conseguiu. Agora, isso que ela conseguiu fazer, se isso bateu em você e te doeu, te machucou, te magoou, tem uma menina que fala que mágoa é uma má água que tá em você. Aquela má água que tá em você, suja, fedida, estragada, é você que tem que limpar. Ou você levanta e fala, dá um álcool aí que eu vou tirar isso daqui, vou tomar um banho, vou passar um rodo, vou tirar. Porque esta má água não vai estar mais em mim. Eu vou me limpar daquilo. Porque quem me jogou aquilo já foi. Quem fica com aquilo é você. Você vai escolher. Hoje eu consigo ver que você pode escolher se você quer seguir com aquilo ou se você vai deixar para trás. Gente, teve dia que eu abria a minha mala, olhava e falava assim: mas eu preciso disso tudo? Preciso. Então vamos, fechava. Eu fiz isso várias vezes, no fim eu só pensava. Eu não fazia mais fisicamente, porque eu sabia que tudo que estava ali eu precisava, minha necessaire era micra. Era tudo muito pouco, é um tênis e um chinelo, era o que precisava. Mas uma coisa é o peso quando você acorda de manhã, acomoda, que você tá inteira. Outra coisa é depois de 15 quilômetros, de 20, 25, 28, 32. As coisas vão tomando outro tamanho, outra proporção, outro peso. Depois de 38 quilômetros, hora que você tira, você fala, né? E a gente vem carregando coisas pela vida que a gente não precisa carregar. E a gente tem a oportunidade de, na maturidade, abrir a mochila e falar, isso aqui eu não quero mais. Isso não me pertence. Isso aqui não é meu. E devolver. Às vezes até verbalmente, falar, olha, sabe aquilo que aconteceu? Então, eu tô bem, vou seguir meu caminho, segue você com aquilo que é seu. Eu vou levar a parte que é minha. Eu não preciso carregar tudo. E abrir mão do que não te pertence. Não é mais teu. Sim. E deixar pelo caminho que não é para seguir com você. E aí a gente descobre, no fim do dia, o quanto vale tudo aquilo que você escolheu levar. Porque é só o que você tem. Eu acho que é uma das sensações mais lindas que eu já vivi pelo caminho é falar assim, tô cansada? Tô. Consigo ir mais? Consigo. E aí você para e fala assim, ó, mais 8 quilômetros tem um outro lugar ou eu fico aqui. E você escolher, não, hoje eu vou mais 8 quilômetros. Não, hoje já deu, eu fico por aqui. Né? Santiago de Compostela tá lá. Sabe Deus o que é o seu Santiago de Compostela. O seu Santiago tá lá. Como você vai chegar é o caminho de cada um. Sim. Poder escolher. Lindo, né? Lindo, que lindo isso. Lindo.
Deixa eu só falar uma coisa que você falou aí que me tocou tanto, achei tão lindo. A vida é feita de detalhes. Você falou assim, 5 meias, eu não podia deixar 2. O que que são 2 meias? O que que são para os primeiros 5 quilômetros, 2 meias pesam 0. No 28º, eu imagino que 2 meias pesam 5 quilos. Eu não deixei pelo caminho. Pois é, que lindo, Aí né? eu fiquei assim, eu faria minha mala diferente. 5 meses é muito. E olha, é um detalhe, mas a vida não é feita disso, de detalhes. Lógico. Outra coisa que você falou e que veio direto aqui no meu coração é... você passou X dias caminhando com aquilo que você tinha. E aquilo foi suficiente. E era tudo que eu tinha. Era tudo, exato. Você falou assim, era tudo que eu tinha. Você sabia que aquilo era tudo que você tinha. Olha como tudo que a gente tem é suficiente, mas parece que a gente está sempre querendo mais. Muito mais, Sempre gente. indo atrás do mais. Se a gente pudesse reconhecer o que nós temos e tornar isto claro para a gente que isso é suficiente, a gente seria tão mais feliz, né? É, eu tô numa fase da vida que eu falo assim, Senhor Deus, eu quero aprender rápido. Me manda a próxima, quero passar de fase rápido, não quero ficar enrolando aqui o que vem depois, né? E fazendo check, porque eu não quero ter que acertar nada com ninguém. Gente, se não caiu redondo, é na hora. Não gostei. Aí você falou assim, mas... Aí podia falar diferente, né? Eu acho que eu já faço isso com mais facilidade com quem é muito próximo, né? Então, assim, filhos, quem tá mais próximo, a hora que não bate redondo, Sim. eu já ajeito a situação. Com quem é muito longe, eu ainda contemporizo um pouco mais. Mas que maravilhoso que é essa liberdade Sim. de reconhecer, ó, estamos quites, está tudo bem, e não carregar. Você viu? Fulano falou aquilo. Eu já viro assim, fulano falou? Quem falou? Porque eu nem percebi, porque se eu tivesse percebido, na hora. Sim. Então, assim, que delícia, né? Sim. Reconhecer o próprio lugar. Muito bom. Gente, olha isso. Eu ficaria o dia conversando. Mas, mais um capítulo aqui de Vênus Talks. Mulheres, né? Mulheres falando. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu amei. Aproveitei. Vou querer guardar vários momentinhos desse. Obrigada, Carla. Obrigada, Rê. Obrigada a Obrigada pelo oportunidade convite. de estar junto. Obrigada. Obrigada.